por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então olha aí, o amor de muitos vai se esfriar. Muitas pessoas vão cair na apostasia, né? Então muitas pessoas vão cair na apostasia. E tá aí esse tempo, né? Esse tempo já chegou. Nós estamos vivendo esse tempo de apostasia. A gente vê pessoas em cima do púlpito da igreja pregando a palavra de Deus, mas não crê naquilo que prega, não acredita naquilo que prega, né? Quantas pessoas que um dia pregaram contra o pecado, mas hoje aquilo que eles pregaram, aquele pecado deixou de ser pecado. Não é pecado mais, né? Então, olha a que ponto muitos chegaram. Mas a Bíblia fala, o Senhor Jesus, quando ele manda João, na ilha de Patmos, escrever uma carta para a igreja de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, veja o que o Senhor fala ali. Aquilo que você aprendeu, Tiatira, aquilo que você aprendeu, retenha até que eu venha. Retenha. Você tem que guardar. Você tem que permanecer na perseverança da palavra. Você tem que permanecer na paciência. Amém? Guardar a palavra da paciência. Batalhar pela fé que uma vez lhe foi dada, seguindo o conselho do apóstolo Judas, que escreveu também ali o livro que está perto de Apocalipse, né? Tem que haver uma certa perseverança. A Bíblia fala sobre a perseverança. Não é salvo uma vez, salvo para sempre, não. Se nós não perseverarmos até o fim, a Bíblia diz que nós não seremos salvos. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ó, preste atenção. Todo aquele que prevarica. Prevaricar é desviar-se da fé. É abandonar a fé. Aquilo que você aprendeu. A doutrina que você aprendeu. O ensinamento que um dia você seguiu de Jesus Cristo. De repente você larga tudo, não crê mais, não segue mais, se desvia. Então, ó, aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, no ensinamento de Cristo, na verdade bíblica, aquilo que está na Bíblia, não é aquilo que o homem fala que não está na Bíblia, é aquilo que está na Bíblia. Aquele que não persevera não tem a Deus. Ele pode até estar pensando, Deus está comigo, eu estou cheio de Deus, mas ele não tem a Deus. Se a pessoa desviou da fé, desviou da verdade bíblica, ela não tem a Deus, é o que está dizendo aqui. Quem persevera na doutrina de Cristo, quem persevera no ensinamento bíblico, no ensinamento que está na Bíblia, de Jesus Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para você a respeito da apostasia. Sim, hoje nós iremos falar sobre apostasia. O que é a apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Então nós estaremos falando, lendo alguns versículos e também orando por todos aqueles que estão nos acompanhando ou que estiverem nos acompanhando, né, neste momento. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, você que está pela primeira vez e você que está sempre conosco, né, quando estamos entrando aí nas lives, né, você está sempre presente. Que Deus abençoe a tua vida. Neste momento, eu quero aqui fazer uma pequena oração, né, para que Deus possa estar nos direcionando nesse pequeno estudo da palavra de Deus, né, e que Deus possa estar visitando as suas necessidades, suas dificuldades também. Abençoe. Vamos orar, né? Coloca a mão sobre o teu coração aí agora, ou sobre a tua cabeça, né? E vamos pedir perdão primeiramente pelos nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, né, e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui em busca da misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos, né? Graças a Deus, né, pela sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém? Vamos orar. Senhor, grande Deus e eterno Pai, soberano Deus, neste momento, meu Deus, nos colocamos, ó Pai, diante da tua gloriosa e da tua santa presença. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir perdão por todos os meus pecados, juntamente com o teu povo, perdoa também essa pessoa que está orando comigo. Senhor, visita agora a sua necessidade, o teu lar, o teu coração, a tua mente. Meu Deus, quem sabe essa pessoa cometeu algum pecado, algum delito,
E o inimigo está lhe acusando, Senhor, de tal maneira que essa pessoa está com sentimento de culpa, ela está sofrendo com isso, porque mesmo ela pedindo perdão, ela sente como se não tivesse sido perdoada. Pai querido, o inimigo está colocando desespero nessa pessoa até a ponto dela pensar em tirar a tua própria vida. Mas o Senhor é maior, o teu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Quando o homem se humilha, se arrepende do seu mal que praticou, a palavra do Senhor fala em Miqueias 7,19, que o Senhor pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, para que o Senhor não venha se lembrar deles mais. Grande Deus e eterno Pai, a tua palavra também diz que aquele que se humilha, ele alcança a misericórdia do Senhor. Aquele que se humilha, ele sai para a sua casa justificado, como aquele publicano, Senhor, saiu para a sua casa justificado. Grande Deus e eterno Pai, perdoa agora por todos os pecados cometidos e omitidos, estende as tuas mãos para sarar as feridas. Quantas pessoas neste momento estão como Naamã, cheio de lepra, por debaixo da tua armadura. Senhor, meu Pai, lá fora, diante da sociedade, diante das pessoas, é como se não tivesse acontecendo nada. Está, Senhor, vestido de uma armadura, essa pessoa sorri, essa pessoa se apresenta forte, mas por dentro, de trás dessa armadura, há feridas, há machucados, há uma lepra. Senhor, meu Deus, essa pessoa precisa da cura para a sua alma, da cura para a lepra, Senhor, que está na sua vida do pecado. Meu Deus, estende as tuas mãos para restaurar. Senhor, meu Pai, nesta noite, prepara também o nosso coração para receber a palavra do Senhor, que é poderosa. É o alimento que a nossa alma precisa, ela nos purifica de todos os nossos pecados, ela nos molda. Somos moldados através da palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha dar a direção que essa pessoa está precisando. Venha curar essa pessoa, venha libertar essa pessoa dos vícios, do pecado, dos demônios. Venha restaurar o lar, o casamento dessa pessoa. Meu Deus, que essa pessoa possa adorar em família ao Senhor. O inimigo não quer. Senhor, meu Pai, vê uma família reunida adorando o Senhor. Ele tem feito de tudo para destruir muitos lares, muitas famílias. Ele sabe que a família é uma instituição divina e ele tenta destruir aquilo que o Senhor, meu Pai, ó Deus, constituiu. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa agora, toca agora, vai repreendendo agora toda artimanha, plano, laço do adversário, enfermidades, obras contrárias, pecados. Queima agora pelo sangue de Cristo, queima agora. Ordena a tua bênção, a tua vitória sobre esta vida, que essa muralha venha cair por terra, este demônio venha cair por terra, esta angústia, esse espírito de depressão, esse espírito do suicídio, da morte, essa enfermidade, esse espírito de enfermidade que sai agora e que essa pessoa receba a libertação, a cura, liberta da macumba, liberta do mal-estar, repreende, ó Pai, toda a casta de demônio e dá vitória para esta pessoa na sua vida, dentro do teu lar. Visita aquela pessoa que está com o nome no pedido de oração, aquela pessoa que está hospitalizada, que sofreu um acidente, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está, meu Deus, atrás de uma grade, aquela pessoa que está viajando. Ó Deus, visita agora aquela pessoa no sítio, na fazenda, que agora nos ouve, essa pessoa que está fraca, abatida, desanimada, de tudo. Renova as tuas forças, restaura através do poder da palavra, através da oração, que essa pessoa receba força, graça, para poder caminhar, meu Deus, na tua presença. Livra do laço, livra do mal, do homem fraudulento e sanguinário. Livra, Pai, das potestades, dos principados das trevas, da peste perniciosa, do espanto noturno, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meu dia. Cobre esta vida com sangue poderoso. Dai o livramento, dai a proteção divina para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe meus queridos irmãos, né? Nesse momento, queridos, eu quero já dar início aqui, né, a palavra de Deus. Nós vamos começar pelo livro de 1 Timóteo. Nós vamos em 1 Timóteo, né? Para nós podermos meditar na palavra de Deus. No capítulo, meus irmãos, 4. 1 Timóteo, capítulo 4. É o que nós vamos estar lendo aqui agora. Você pode ir compartilhando esta live com mais pessoas, para que mais pessoas possam alcançar, receber a palavra de Deus, né? Para que Deus possa fortalecer a fé de muitas pessoas. Amém? É uma forma de você evangelizar, parar para receber, para comer agora o rolo da palavra de Deus. Diz assim: a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha aí, meus queridos irmãos, a palavra é muito clara em dizer, olha só, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, e aqui nós vemos que ele vai falar da apostasia dos últimos tempos.
Eu acredito que por uma revelação do Espírito Santo de Deus, né? Paulo estava falando aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não estava falando uma coisa de sua própria cabeça, né? Algo que, eu vou falar sobre isso. Não, da sua própria vontade, não. Era algo que foi ali dado pelo Espírito Santo de Deus. Uma palavra de exortação. E aqui nós vemos que quem vai falar é o Espírito Santo. Olha, mas o Espírito está com letra maiúscula, então aqui não é o Espírito do homem, mas sim o Espírito Santo de Deus, é quem está falando, é quem está admoestando, é quem está expressamente, né, falando com a igreja, ou seja, com Timóteo, né? E aqui vai falar o quê? Está falando a respeito dos últimos tempos, né? Porque nós sabemos que nos últimos tempos, olha o que o Senhor, olha o que o Espírito Santo vai dizer, viria o que? Apostasia. Nós sabemos que antes da volta de Cristo, antes da manifestação do anticristo, o homem do pecado, o oposto Cristo, o líder mundial que irá governar o mundo na grande tribulação, vai vir o quê? Apostasia. Apostasia que quer dizer abandono da fé. É a mesma coisa que também eu dizer naufrágio na fé. Aqueles que fazem naufrágio na fé. Isso também é apostasia. E aqui a gente pode ver, né, que está dizendo que não são todas as pessoas que irão se apostatar da sua fé, que irão abandonar aquilo que aprendeu, que irão se desviar da verdade que um dia acreditaram, né? Não são todas as pessoas, mas a Bíblia está dizendo que alguns, olha, alguns vão se apostatar da fé. Algumas pessoas que estão no nosso meio, que estão entre nós, que congrega juntamente conosco, pessoas que talvez cantam no grupo de louvor com você, pessoas que pregam a palavra de Deus, que fazem parte do rol de membros da sua igreja. A Bíblia está dizendo que algumas dessas pessoas, no final dos tempos, nos últimos tempos, irão se apostatar da fé, irão abandonar a verdade bíblica que um dia acreditaram, que um dia defenderam, que um dia pregaram essa verdade. Irão se desviar, irão pular fora, como se pular fora do barco. Olha aí, meus irmãos. Então está dizendo, olha, alguns irão se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Existia um instrumento chamado cautério, que era usado para poder, né, sarar a ferida. Era como se fosse um ferro que eles pegavam quente e colocava sobre a ferida para poder cicatrizar a ferida, né? E olha só, aqui está falando sobre tendo cauterizada a sua própria consciência. Às vezes Deus ele vai falando com a pessoa, ele vai corrigindo a pessoa e a pessoa não vai dando ouvido. A pessoa não vai recebendo aquela palavra de correção. A pessoa não vai acatando aquela palavra e é onde que chega um momento que a pessoa se torna uma pessoa insensível. A pessoa perde a sensibilidade. Porque imagina o cautério, aquele instrumento, né, que colocava lá no fogo quente, né? E aí depois colocava sobre a ferida. Então aquele local ali ficava, né, sem a sensibilidade, ficava insensível. Aquele local onde era queimada a ferida. Então a pessoa perde a sensibilidade. Né? À medida que a pessoa vai rejeitando a correção, rejeitando a palavra, ela não absorve, né? Então a pessoa vai ficando com a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada. Chega no momento que a pessoa já não acredita em mais nada, já não aceita mais nada, né? E para ela tudo agora é comum, tudo agora é normal. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada, a sua consciência está cauterizada. Então agora tudo é normal, ela não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo de Deus em sua vida, né? Então vamos tomar cuidado, né, irmãos, para não nos tornar insensíveis. Vamos tomar cuidado, né, para a gente também não cair na apostasia dos últimos tempos. É certo que a Bíblia anuncia que a apostasia viria. Até se você for no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 12, vamos ler o que diz? Mateus, capítulo 24, no versículo 12, a Bíblia vai dizer assim: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então olha aí,
o amor de muitos vai se esfriar. Muitas pessoas vão cair na apostasia, né? Então muitas pessoas vão cair na apostasia. E tá aí esse tempo, né? Esse tempo já chegou. Nós estamos vivendo esse tempo de apostasia. A gente vê pessoas em cima do púlpito da igreja pregando a palavra de Deus, mas não crê naquilo que prega, não acredita naquilo que prega, né? Quantas pessoas que um dia pregaram contra o pecado, mas hoje aquilo que eles pregaram, aquele pecado deixou de ser pecado. Não é pecado mais, né? Então, olha a que ponto muitos chegaram. Mas a Bíblia fala, o Senhor Jesus, quando ele manda João, na ilha de Patmos, escrever uma carta para a igreja de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, veja o que o Senhor fala ali. Aquilo que você aprendeu, Tiatira, aquilo que você aprendeu, retenha até que eu venha. Retenha. Você tem que guardar. Você tem que permanecer na perseverança da palavra. Você tem que permanecer na paciência. Amém? Guardar a palavra da paciência. Batalhar pela fé que uma vez lhe foi dada, seguindo o conselho do apóstolo Judas. Escreveu também ali o livro que está perto de Apocalipse, né? Tem que haver uma certa perseverança. A Bíblia fala sobre a perseverança. Não é salvo uma vez, salvo para sempre, não. Se nós não perseverarmos até o fim, a Bíblia diz que nós não seremos salvos. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler agora aos Hebreus capítulo, acho que é 6, deixa eu ver aqui. Aos Hebreus. Vamos ler aqui o capítulo 6 e vamos ler o versículo 4 a seguir. Amém? Vamos ler o versículo 4? Hebreus capítulo 6, verso 4. A palavra de Deus, ela diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério, à vergonha. Olha aí, está dizendo a palavra de Deus. Vamos tomar cuidado, né, gente? Porque está dizendo que é impossível uma pessoa que uma vez foi iluminada, que provou o dom celestial, né, que ela venha ser renovada outra vez para arrependimento. Meu Deus, porque ela está crucificando Jesus novamente e não resta mais sacrifícios pelo pecado. Jesus não vai vir morrer na cruz novamente, né? Ele já morreu. Então, olha aí, as pessoas que recaem, elas estão crucificando Jesus novamente, né? Não temos que tomar cuidado, né, irmãos? Vamos ler também, deixa eu ver aqui. Vamos ler aos Hebreus capítulo 10 e nós vamos ler o versículo 26 a seguir. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 26. Amém? Deus abençoe a irmã Heloísa, nossa irmã Maria dos Anjos. Irmã Heloísa, manda a paz aí para Laurinha, dá um abraço nela. Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando essa live, amém? Olha o que vai dizer aos Hebreus capítulo 10, verso 26. Diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Cuidado para não fazer agravo ao Espírito da graça, né? Cuidado para não estar pisando o Filho de Deus, né? A palavra está dizendo. E aqui também, meus irmãos, né? Está falando no versículo 38. Mas o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero ler com você também agora, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler aqui onde a Bíblia fala
sobre duas pessoas que fizeram naufrágio na fé. Pessoas que um dia pregaram a verdade bíblica, pessoas que estiveram no meio de Paulo, no meio dos discípulos. Mas de repente, meus irmãos, caíram na apostasia, resolveram abandonar a sua fé, aquilo que aprendeu. Resolveram dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. E é o que tem acontecido com muita gente, muitos cristãos crentes hoje, né? Tem dado ouvido à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. Tem caído numa apostasia terrível, né? Vamos ler então? 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 19. Conservando a fé, ó, é para conservar a fé, é para batalhar pela fé, é para perseverar na fé. Não é para abandonar a fé. Olha a mensagem que está nesse livro aqui. Ó. Olha, Paulo escreve a Timóteo. E ele está dando um conselho para Timóteo. Conserva a tua fé. Guarde a tua fé. Não abandone a sua fé. Não abandone o que você aprendeu. Não abandone o ensinamento de Cristo. Não abandone a doutrina de Deus para abraçar a doutrina de demônios, heresias que estão sendo pregadas por homens que não têm o Espírito Santo de Deus. Cuidado com essas teologias que tem por aí. Nem todas as teologias que tem por aí são palavras boas e que vêm de Deus, não. Há muitos teólogos que eles estão contradizendo a palavra de Deus. Eles estão distorcendo a palavra de Deus para a sua própria perdição. Cuidado, nem toda teologia é confiável. Nem todos os teólogos têm compromisso com a verdade. Muitos deles já abandonaram a sua fé e estão trazendo uma nova doutrina. Olha aí, cuidado, cuidado. Cuidado, meus irmãos. Porque o inimigo não está brincando. E olha o que diz aqui. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quer dizer, abandonaram a fé, caíram na apostasia. E entre esses, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, entre esses que caíram da graça, entre esses que abandonaram a fé, que um dia estava ali numa fé tremenda, pregando a verdade, concordando com a verdade, crendo na verdade, estão duas pessoas. Aí ele vai falar, Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha aí, duas pessoas tinham feito naufrágio na fé, abandonado a fé, né? Mas nós temos que perseverar na fé. Não é abandonar o que você aprendeu. É o tempo do modernismo, as igrejas estão mudando, os pastores estão pregando agora você pode divorciar, você pode casar quantas vezes você quiser, é isso aí pelo homem. Mas a Bíblia continua sendo contra o adultério. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O homem mudou. Pode trazer uma nova doutrina, a igreja pode se tornar uma igreja liberal, abrir as portas, a porta pode, da igreja pode passar por uma reforma, a doutrina, os pastores, pregadores podem abrir as portas para o pecado entrar, dizendo não é mais pecado, isso daqui não tem nada a ver, porque estão com a sua consciência cauterizada, né? Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Pecado continua sendo pecado, imoralidade, o adultério, né? A Bíblia fala que o homem ele pode casar, né? Uma pessoa solteiro pode casar com uma pessoa solteira ou viúva, né? Você não pode casar com uma pessoa que já está divorciada, o marido está vivo, a mulher está viva, já veio de um primeiro casamento. Você vai buscar uma tribulação para a sua vida, você vai estar em adultério. Mas muitos não querem pregar isso, né? Muitos até são contra pregar isso, porque acham que vão ofender as pessoas. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela tem que ser pregada. Lucas 16:18 fala que aquela que casa com um divorciado comete adultério. E aquele que casa com a divorciada, com a repudiada, comete adultério. Está bem claro? Se você for lá em 1 Coríntios 7:39, a Bíblia fala, né? Desde o começo, lá do 1, você pode ler. Vai chegar no versículo 13, vai estar falando que o homem não deve se apartar da sua mulher, a mulher não deve separar do seu marido. Porque Deus ele não concorda com a separação, né? A não ser que a pessoa tá batendo, tá querendo matar a pessoa, aí não tem mesmo como ficar junto, né, irmãos? Tá querendo matar, tá querendo acabar com a pessoa, né? Porém, essa pessoa não pode casar de novo. Essa pessoa não pode casar com outra pessoa enquanto aquela pessoa estiver viva. A Bíblia diz,
Se não consegue ficar sozinho, então que reconcilie com a pessoa que você casou primeiro, lá no papel, bonitinho, né? E a Bíblia fala assim, agora, se a pessoa quer casar de novo, né? Só se ela ficar viúva. A Bíblia fala que enquanto estiver vivo, está ligado pela lei de Deus. Porque é uma só carne. Quando a pessoa casa, ela se torna uma só carne. E o que pode separar, o que Deus ajuntou, né? O homem não pode separar. Só a morte. Só a morte pode separar o que Deus ajuntou. O homem não pode separar, né? Ah, mas o divórcio separa. Separa diante do homem, diante de Deus não, está ligado. Pela lei de Deus está ligado. Enquanto viver, é o que diz o apóstolo Paulo, né? Em 1 Coríntios 7,39. Então, se a pessoa está viva, ela está ligada, ela permanece ligada, ela continua sendo uma carne. Mas depois que morre, aí desligaram. Aí a pessoa pode casar de novo, contanto que seja no Senhor, num julgo igual, com uma pessoa que serve o mesmo Deus, uma pessoa, né, que tem a mesma fé, uma pessoa que segue no mesmo caminho que ela. A palavra de Deus é muito clara, explicar isso, mas, né, hoje a apostasia está muito grande. O divórcio, as pessoas até aconselham, não, pode largar, pode divorciar, então entenda aí. Se tá querendo te matar, eu não vou falar pra ninguém ficar junto, né? Porque aí você que sabe, você que tá lá passando, sofrendo, mas não pode casar de novo. O negócio é não pode casar de novo. Se separar, tem que ficar sozinho, porque a Bíblia fala que enquanto a pessoa estiver viva, não pode casar de novo. Amém? A lascívia, para muitos, não é pecado mais. O que é lascívia? Sensualidade, né? Hoje as pessoas não estão tendo mais... Hoje você vê a moralidade, a sensualidade, é na internet, é na televisão, é dentro dos lares, é dentro da igreja, é no púlpito das igrejas, mulheres pregando, mulheres cantando, quase que nuas, né? E sem nenhuma reverência para com o Deus Todo-Poderoso, né? Os nossos corpos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, mas muitos têm caído na apostasia, né? Já não é mais pecado, pode ir para a praia nu, pode andar nu, com esse calorão, né? Pode sair por aí sem camisa, sem roupa, amém? As mulheres podem usar saia colada, roupa colada, saia rachada até lá em cima, saltão, pode andar na sensualidade, né? Segundo alguns, não, porque a mulher ela tem que, né, ficar bonita, mas não precisa a mulher andar de roupa colada para ficar bonita. A mulher não precisa de andar com saia rachada para ficar bonita. A mulher não precisa de colocar uma roupa sensual para ficar bonita. Ela pode usar uma roupa, se vestir com modéstia, né, com pudor, e ela vai ficar bonita, a mesma coisa, né? Ela vai ficar ali bonita, a mesma coisa. Ainda mais porque ela tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Agora muita gente acha que para a mulher ficar bonita, ela tem que pôr uma roupa sensual. Ela tem que pôr o seio para fora, ela tem que mostrar a barriga, ela tem que pôr uma roupa que marca o seu traseiro, ela tem que colocar um sapato de salto alto para ela ficar elegante. Não. Totalmente, eu não concordo, porque não precisamos de salto alto para ficar elegante, não. Amém? Não precisamos de roupa colada para ficar elegante, não. Eu acho até que isso é muito deselegante para uma serva de Deus, para uma mulher que teme o Senhor, uma mulher que é uma representante do reino de Deus. Nós que somos embaixadores de Cristo, né? Então isso não é legal, isso não é elegante. Imagina eu, uma serva de Deus, vou pregar a palavra de Deus, e com a roupa toda colada, eu vou estar atraindo o olhar dos homens para mim. Em vez dos homens prestarem atenção naquilo que eu estou pregando, eles vão focar na minha roupa, eles vão focar no meu corpo. Amém? Então, irmãos, não é certo, não é correto. Embora alguns, né, que já caíram na apostasia, não, isso não tem nada a ver, Deus só quer meu coração, Deus só quer o meu coração. Deus virou açougueiro para muitos, né? Mas Deus não quer só o coração. Ele quer corpo, alma, espírito irrepreensível para o dia da volta dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amém? Então, meus irmãos, se alguém fala para você, se o teu pastor, se o teu marido, se alguém fala para você, mulher, não, para você ser elegante, tem que botar um saltão, minhas irmãs, senão o teu marido vai largar de você. Se ele largar de você é porque ele não é um homem de Deus, é porque ele não tem caráter, é porque ele não te ama. Porque uma pessoa que te ama, né, uma pessoa, um marido que tem um caráter, que tem um Espírito Santo de Deus, jamais, né, ele vai querer que você anda desse jeito. Um marido que realmente ama a sua esposa, né, que quer a esposa só para ele, não vai querer que a sua esposa saia por aí como se fosse um troféu, né, para todo mundo ver, mostrando a beleza dela para todos, né. Quantos maridos permitem isso, né? Sua esposa botar uma mini saia, e quantas irmãs não tem, né? Quantas irmãs vão para a igreja com uma roupa dessa? Não é só na igreja, não. Em casa,
Irmãos, para que nós vamos colocar uma roupa dessa? A gente coloca para quê? Para atrair olhares, para atrair a atenção das pessoas para nós, né? E não para Deus. As pessoas têm que ver em nós o brilho do Espírito Santo de Deus. Então aqueles que decaíram da fé, aqueles que se apostataram, isso daí já não é mais pecado. Para eles pode andar na lascívia, pode andar na sensualidade, você pode ficar musculoso, você pode ir para a praia, você pode até beber, né? Até beber hoje está se tornando... Não tem nada a ver tomar um vinhozinho, até isso se tornou algo normal. Para muitos que caíram na apostasia, né? Vamos ver também aqui, deixa eu ver. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Para que eu não venha me apostatar, abandonar a minha fé, eu preciso de algo. Eu preciso de algo. E esse algo está aqui, ó. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando uma pessoa esconde, guarda a palavra de Deus no coração dela, a pessoa, devido ao temor, a palavra estar nela, ela estar em Deus, e Deus estar nela, através da palavra, essa pessoa não vai pecar, não vai cair na apostasia. Ela não vai querer cair na apostasia. Ela vai permanecer na sua fé, né? Agora, a pessoa, quando ela não esconde a palavra, não guarda a palavra, essa pessoa está vulnerável, né, aos ataques do inimigo, e daqui a pouco ela pode abandonar a sua fé. Então é preciso guardar, é preciso esconder a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar, para não cair na apostasia, né? Vamos ver aqui outro versículo, Lucas 8:13. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8, verso 13. Lucas 8:13. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, ela diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Olha, isso aí são pessoas que caem na apostasia. Eles crêem por algum tempo. Eles estão na fé por algum tempo. Eles estão dentro do barco por algum tempo. Mas como não tem uma raiz profunda, né, não tem raiz. São pessoas que não têm raiz. Eles estão na casa de Deus, eles estão pregando no púlpito da igreja, mas são pessoas que não têm raiz. Raiz profunda, né? Não tem conhecimento de Deus, talvez não lê a Bíblia, não busca a fundo, não ora, não são de oração. E por não se aprofundarem no conhecimento da palavra de Deus através da oração, essas pessoas, quando vem o sol e começa a molestar a sua vida, eles acabam deixando de ser levados. São de pouca duração. Acabam desviando da fé. Acabam prevaricando, né? Prevaricar é desviar-se da fé, né? Vamos ler outro versículo? Nós vamos ler aqui também 2 João 1:9 ao 10. 2 João, que está perto de Apocalipse. A segunda epístola, deixa eu ver, segunda epístola quer dizer, segunda carta de João, capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, preferindo contra nós ou melhor, eu estou na terceira epístola, é a segunda epístola. Segunda epístola, 1, 9 e 10. Eu errei aqui. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ó, preste atenção. Todo aquele que prevarica. Prevaricar é desviar-se da fé. É abandonar a fé. Aquilo que você aprendeu. A doutrina que você aprendeu. O ensinamento que um dia você seguiu de Jesus Cristo. De repente você larga tudo, não crê mais, não segue mais, se desvia. Então, ó, aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, no ensinamento de Cristo, na verdade bíblica, aquilo que está na Bíblia, não é aquilo que o homem fala que não está na Bíblia, é aquilo que está na Bíblia. Aquele que não persevera não tem a Deus. Ele pode até estar pensando, Deus está comigo, eu estou cheio de Deus, mas ele não tem a Deus. Se a pessoa desviou da fé, desviou da verdade bíblica, ela não tem a Deus, é o que está dizendo aqui. Quem
persevera na doutrina de Cristo, quem persevera no ensinamento bíblico, no ensinamento que está na Bíblia, de Jesus Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, esse ensinamento que está aqui na Bíblia, não recebais em sua casa, nem tampouco saudeis. Porque quem saúda tem até parte nas suas más obras. Olha, tem gente que é companheiro, né, dos apóstatas. Tem pessoas que amam ser companheiro daquele que desviou da fé, aquele que não crê em mais nada, né, fica de amizade no Facebook, no WhatsApp. E olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que, até se saudar essa pessoa, você vai ter parte nas suas más obras. Não sejam seus companheiros, porque daqui a pouco você também pode cair na apostasia dos últimos tempos. Se você começar a andar para lá e para cá, para lá e para cá, com aquela pessoa que não crê mais na doutrina que um dia foi pregada, né? Você é um pregador da verdade bíblica, você prega a verdade, você prega Jesus Cristo, você prega a Bíblia, a palavra de Deus. Mas aí você começa a andar com esses hereges, você começa a andar com aquele que desviou da verdade. Não, eu não creio, esse negócio de dar o dízimo, isso é pro pastor, né? Esse negócio de dízimo é pro pastor, a gente não precisa dar dízimo, e começa a falar, a gente não precisa de santificar nada, no final todo mundo vai ser salvo, todos vão morar no céu, salvo uma vez, salvo para sempre. E aí esse povo com a mente cauterizada, você começa a andar com eles, daqui a pouco você também está com a tua mente cauterizada, daqui a pouco você também acaba se desviando da verdade. Então não seja companheiro de pessoas que se desviam ou desviaram-se da verdade. Não seja companheiro daquele que prevaricou, né? Aquele que não persevera mais na doutrina de Cristo. Amém? Nem coma com ele. Nem coma com ele. Saia de perto dele, amém? Não seja seu companheiro, porque você corre o perigo, o risco, né, de você cair também, de você também, né, perder a graça de Deus. Olha aí. Então aqui é um conselho, né, que o nosso irmão João dá. Deixa eu ver se tem mais algum versículo. Hebreus 10, 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, 35 ao 39. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais a paciência, ou seja, a perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, gente, nós não somos daqueles que retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. Então, olha, a palavra de Deus é muito clara. No versículo 36 está falando, porque necessitais de perseverança. Você precisa perseverar naquilo que você aprendeu. Você precisa ser perseverante na presença de Deus. Você precisa perseverar na doutrina, na palavra, na fé, para você alcançar, para nós alcançarmos a promessa de Deus. Que promessa é essa? A vida eterna. A vida eterna. Morar no céu, né? Estar com Cristo, reinar com Ele. Se você quer reinar com Ele, estar com Ele, morar com Ele, se você quer alcançar a vida eterna, é preciso perseverança, paciência. Paciência é perseverança. Se você desistir, se você desviar-se da fé, se você prevaricar contra a doutrina, você não vai alcançar a promessa de Deus. Não faça o que muita gente está fazendo por aí. Tem gente deixando de ir para a igreja por causa dos outros. Tem gente deixando de seguir a doutrina, o ensinamento de Cristo, por causa que aquela pessoa vai me chamar de quadrada, é porque está todo mundo se modernizando e só eu estou ficando para trás, né? Eu não estou falando aqui, irmãos, de ser religioso, estou falando aqui de ser um seguidor da doutrina de Cristo. Seguir a palavra de Deus. Eu não estou falando de ser religioso, aquele crente que pega a Bíblia, vai debaixo do braço e acha que só ele é salvo e fica criticando todo mundo, achando que só ele é salvo, senta no primeiro banco, que vê defeito em todo mundo e nele não. Eu não estou falando de ser religioso. Ir para a igreja, em vez de adorar, ficar olhando e reparando na vida dos outros. Não estou falando disso. Eu não estou falando de ficar tirando pedra nas pessoas como se não tivesse nenhum pecado. Eu não estou falando de ser religioso, estou falando de ser um verdadeiro adorador. Aquele que segue o ensinamento de Cristo, aquele que ama o seu irmão, aquele que ama a Deus acima de tudo, aquele que guarda a palavra, aquele que é obediente a Deus, que glorifica a Deus em tudo. É disso que eu estou falando. Aquele que é grato ao Senhor.
Como que a gente demonstra a nossa gratidão ao Senhor? Obedecendo a palavra, seguindo os passos dele, seguindo a palavra dele, perseverando no caminho do Senhor. E aí nós vamos alcançar a promessa, né? Olha que lindo. Então vamos perseverar, né, meus irmãos? Eu sei que não há uma igreja perfeita, não tem igreja perfeita. Não fica aí pensando, ah, meu Deus, eu vou sair dessa igreja porque eu tenho que achar uma igreja perfeita. Bom, esteja numa igreja bíblica. Não vai estar também numa igreja onde não se prega a palavra de Deus. Tá tudo ao contrário, né? Mas não vai ter igreja perfeita. Perfeita você não vai encontrar. Mas também, né, como eu disse, não esteja num lugar que tudo ali tá tudo errado, né? Amém? Você tem que estar na igreja mais bíblica que tiver, certo? Isso daqui, gente, essa palavra de Deus aqui que eu li para você é um alerta. É um alerta de Deus para nossa vida, né? É um alerta de Deus para nossa vida, para nós não cairmos também na apostasia dos últimos tempos. Amém? Tem pessoas que não gostam nem que fale, né, a respeito disso, né? Tem pessoas que não gostam. Amém? Irmãos, e dá para você ver a diferença. A igreja do passado com a igreja de agora, né? A gente pode ver quantas pessoas esfriando, não ora mais, não busca mais. Quantas pessoas levando as coisas de Deus de qualquer maneira, empurrando com a barriga. Quantas pessoas que não têm mais a responsabilidade, não têm mais o amor às almas perdidas. Nós estamos vivendo os últimos tempos, a apostasia dos últimos tempos. Pregadores eloquentes, pregadores inteligentes, mas que não têm a graça de Deus, não têm o poder de Deus na vida deles, né? Tem muito conhecimento, mas sem a graça de Deus. Olha os tempos que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos outra coisa, pregar uma mensagem expositiva. Precisamos expor a palavra do Senhor, está na Bíblia, para que as pessoas possam compreender a vontade de Deus. Nós não temos que falar o que o povo quer ouvir. Nós não temos que falar palavras favoráveis para que as pessoas, é para juntar a pessoa na igreja, é para atrair as turbas, as multidões. Não. Pensa no João Batista pregando e atraindo as turbas com aquela pregação que ele pregava. Era o Espírito Santo, era Deus. É Deus que salva, é Deus que cura. Nós estamos apenas ali sendo usados como instrumento para transmitir a mensagem bíblica. É a Bíblia que nós temos que pregar. O pregador ele tem que se ocupar mais com a Bíblia para poder pregar a mensagem da Bíblia. Não falar o que o povo quer ouvir, não ficar ali contando histórias da sua vida. Coisas que não edificam, coisas que não purificam o homem do seu pecado, coisas que não mostram a situação que a pessoa está. A palavra de Deus é como um espelho, ela mostra a situação que o homem está. E quando a gente olha para o espelho da palavra de Deus e vê a nossa situação, se não estiver muito boa, a gente vai querer pôr de acordo com a palavra, né? Então olha aí, meu Deus, tá difícil hoje em dia, né, meus irmãos? A gente vê muitas igrejas. Sim, é bom, muitas igrejas, né? Muito bom, melhor do que botecos, boates, né? Mas, porém, meus irmãos, muita mentira, muita coisa envolvida, muita gente apostatando da fé, pregando inverdades ao invés da verdade, né? E isso está confundindo a mente de muita gente, muita gente preocupada com dinheiro, sacrifícios, e nós não estamos na época da lei. Nós não estamos na época da lei para fazer sacrifícios, não, né? Nós temos que renunciar, abandonar o pecado. Isso sim, mas não sacrifício, eu vou dar minha casa, né, para ficar rico. É o que as pessoas têm feito, têm pregado o reino aqui na terra, ao invés de pregar o reino celestial. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos com a nossa casa em ordem? Se Jesus voltar agora, será que nós estamos deixando um legado, a nossa casa em ordem? Foi Deus que mandou o quê? Ezequias colocar a sua casa em ordem. E é o que Deus tem falado para muitas pessoas. Coloque a sua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E aí, se de repente a morte chega e a nossa casa está desordenada, nossos filhos não têm se alimentado com a palavra de Deus, na nossa casa não tem adoração ao Senhor, a família não adora a Deus. Nós não estamos tendo cuidado dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa família. E a Bíblia diz que quem não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Olha aí, Jesus está voltando. Temos deixado um legado? Qual o exemplo que nós temos deixado para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes? Qual o exemplo nós temos deixado? Qual que é o legado? Temos deixado um legado? Temos colocado a nossa casa em ordem, da maneira como Deus quer?
né? Estamos levando a vida de qualquer maneira, como se amanhã não houvesse amanhã, ou melhor, como se Jesus não fosse voltar, né? Temos levado a vida de qualquer maneira. Estamos como aquelas pessoas que estão bebendo com os temulentos, né? Festejando, o meu Senhor tarde virá, o meu Senhor não vai voltar agora não, e de repente Jesus pode se manifestar. De repente ele pode chegar, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, Apocalipse 16:15. Ele virá como ladrão de noite. Guarda bem as tuas vestes para que não ande nu e não se vejam as tuas vergonhas. É o que diz a palavra de Deus, né? Então vamos tomar cuidado, meus irmãos, vamos perseverar na fé. A gente vê que muitas pessoas estão dizendo coisas absurdas para atrair gente, até mesmo nas redes sociais. Até mesmo nas redes sociais. Irmãos, muitas pessoas dizendo coisas absurdas nas redes sociais para atrair discípulos, para ganhar dinheiro. O interesse não é a alma das pessoas, é o dinheiro, né? É o ibope que eles ganham, é a fama, é o nome que eles recebem, né? Então cuidado com as redes sociais. Fique menos nas redes sociais e fique mais com a Bíblia. Estude mais a tua Bíblia, ao invés de ficar fazendo cursos e cursos de teologia. Não estou dizendo que não pode fazer teologia, mas muito cuidado com a teologia. Muito cuidado, porque hoje não é qualquer teólogo que você pode estudar com ele, não. Há muitos que estão pervertidos, há muitos que se apostataram da fé e estão aí pregando uma palavra e essa palavra não vem de Deus. Estão dando ensinamentos que não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 20, ele fala que sairia do próprio meio nosso, os apóstatas, né? Os lobos. Vamos ler no capítulo 20 de Atos para finalizar. Atos 20, antes da partida dele, né? O apóstolo Paulo, ele falou. Deixa eu ver aqui. No versículo 28. No 27 ele fala assim, porque eu nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus é a palavra. É a palavra, é a doutrina, é o ensinamento de Cristo. Ele nunca deixou de anunciar. Porque fulano levantou contra mim, eu não vou anunciar mais. Porque estão falando que eu não posso falar, então não vou falar mais. Né? Não, o apóstolo Paulo nunca deixou de anunciar o conselho de Deus. E aqui está dizendo assim, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão, dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Dentre vocês mesmos, no meio de vocês tem gente aí que vai se levantar, mas eles não querem saber de salvação de alma. Eles querem discípulos, fazer discípulos para eles mesmos. Para eles mesmos. Então olha aí, versículo Atos 20, verso 27 a seguir. Amém? Gente, tá aí a palavra de Deus que eu queria falar. Cuidado para não cair na apostasia. Guarde a tua fé, persevera, batalha. Se tem alguém para aceitar Jesus ou reconciliar-se com Deus neste momento, você está afastado, você quer voltar para Jesus, nesse momento levante as tuas mãos aí, coloca aí, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, põe aí, eu quero. E diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga assim, Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me dá força para voltar para a tua casa. Me perdoa pelos meus pecados. Amém. Que Deus abençoe você, amém. A gente vai estar orando em seu favor, né? Que os irmãos fiquem com Deus. Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus, para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.